Então vamos começar, né? Vocês já tiveram aula de córtex com Euclides? Ele foi até que parte? Então a gente fala um pouco das secundárias e terciárias. Então, o córtex, ele é essa parte mais superior, né, do telencéfalo. É a camada de substância cinzenta cortical no ápice. E ela é dividida em um mapa de 52 áreas, né? Então, Brodmann, há muito tempo atrás, ele percebeu que ele queria saber o que diferenciava, por exemplo, o giro pré-central do giro pós-central. Aí algumas pessoas que vieram antes dele viram que a diferença não está no giro em si, no tamanho do giro, na forma, no diâmetro, na altura. Aí Brodmann veio depois, ele viu que a diferença não estava no giro, né, no tamanho do giro, na largura, porque algumas pessoas já vieram antes dele e constataram que não, a diferença não estava do ponto de vista macroscópico. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou áreas diferentes, por exemplo, área 17 aqui no occipital, e vamos dizer área 7. Aí ele pegou essas duas partes e foi dividindo essas duas partes em camadas. Colocou no microscópio, e ele viu que a diferença está no número das camadas, ou seja, está na quantidade de camadas que cada área dessa tem, do ponto de vista microscópico. A gente sabe que o córtex, do ponto de vista histológico, tem 6 camadas, que ele deve ter falado para vocês. E o que vai diferenciar um giro do outro e sua função é a espessura dessas camadas. Por exemplo, o giro pós-central, ele pode ter a camada 5, vamos dizer assim, ou 4, maior que o giro pré-central. Só uma suposição. E assim vai. Então, a diferença de um giro para outro e sua função está no diâmetro dessas camadas, na espessura dessas camadas. Em algumas dessas 6 camadas, né? E chegou a falar isso para vocês. Então, quem viu essa diferença nas camadas foi Brodmann. Se não me engano, era neurologista ou era histologista, um dos dois, ou eram os dois. Aí ele descobriu que a diferença de um giro para o outro estava na espessura de uma das 6 camadas. E ao todo são 6, né? De cima para baixo a gente tem a camada molecular e assim sucessivamente, até chegar na camada fusiforme, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Deu para entender até aqui? Ele já deve ter explicado isso. E cada camada dessa vai ter alguns tipos de neurônios diferentes. Por exemplo, a camada molecular, que é a camada mais de cima, né? Se você for pegar, por exemplo, a área 4 de Brodmann, você vai encontrar essas 6 camadas. A camada de cima
é a camada molecular. E nessa camada você tem um tipo de célula, que são as células horizontais de Cajal. E a função dessas células é integração, né? São função integradora, ou seja, processamento, certo? Então, a camada molecular a gente encontra as células horizontais de Cajal. Ou seja, essas células, como têm a função integradora, elas se comunicam entre si para fazer processamentos, interpretações. Então, elas têm essa função integradora. Então, depois e abaixo da camada molecular, a gente tem qual camada, alguém lembra? Alguém lembra a próxima camada? É a camada granular externa. Nessa camada, a gente tem as células granulares. E essas células granulares são células aferentes, ou seja, elas recebem informação. Se elas são células aferentes, essas células granulares da camada granular externa, a gente pensa logo no giro pós-central. Então, essa camada granular externa, ela é bem espessa no giro pós-central, né? Na área somaestésica primária, área 1, 2 e 3. Essa área, essa camada, no caso, granular externa, onde tem essas células granulares, que são aferentes, essas células recebem informação do tálamo. Então, recebem fibras aferentes. O giro pós-central, essa camada é bem espessa. E alguém lembra que vem subsequente? É a camada piramidal externa. Então, na ordem, camada molecular, granular externa e depois piramidal externa. Essa camada piramidal externa, quem compõe ela são as células piramidais. E a gente encontra em predomínio aonde? Essas células piramidais. São células eferentes. A gente pode encontrar também na área 6, né? Essa área 6, ele não deve ter falado, como ele falou só até as áreas primárias, mas essa área 6 aqui é a área motora secundária, responsável por planejar o movimento. Ou seja, ela faz a construção do plano de quais músculos vão contrair, a intensidade e a frequência de contração. Depois feito o plano aqui, na área motora secundária, vai ser mandado o plano para a área motora primária. Só que quem manda o plano são fibras, né? Fibras nervosas. Justamente são fibras piramidais. Predomínio na camada piramidal externa. Então, a camada piramidal externa são células piramidais que são eferentes. Só que essa camada piramidal externa comunica uma área do córtex com a outra. Um exemplo aqui que eu dei, área 6 com área 4. Deu para entender essa parte? Certo. Tem mais alguém na chamada?
Certo. Então, na ordem, camada molecular, que é responsável pelo processamento, células horizontais de Cajal, tem nessa camada molecular mais externa. Em seguida, embaixo dela, a gente tem a camada granular externa, que são células granulares aferentes, ou seja, fica no giro pós-central. Essa camada no giro pós-central é bem espessa. Então, essas células granulares que estão aqui recebem informação do tálamo, por exemplo, a via aferente. E em subsequente a ela, em seguida, a gente tem a camada piramidal externa, que eu dei o exemplo. São células piramidais, são eferentes, que mandam a informação para fora, ou seja, de uma área do córtex para outra. Células piramidais, da camada piramidal externa. E depois embaixo, no caso da camada piramidal externa, a gente tem, alguém lembra? Isso, granular interna. Essa camada granular interna, ela também tem células granulares, como a granular externa, e ela também é aferente, ou seja, recebe informação. E recebe informação das vias sensoriais. A que eu dei da granular externa, eu dei o exemplo do tálamo, que recebe fibras sensitivas do tálamo. E a granular interna, as vias somestésicas também, caso sensibilidade tátil, vibratória, e também vias da audição, fibras sensitivas de audição, né? E da visão também. Ou seja, essa camada granular interna é bem espessa no giro pós-central, na área auditiva primária, na área visual primária também. Um detalhe é que as células da camada granular externa recebem fibras do tálamo, só que principalmente da formação reticular. Já as células da camada granular interna, a gente recebe fibras das vias somestésicas, aquelas que a gente falou quando falou de somestesia. E também essa camada recebe fibras sensoriais da audição, principalmente na área auditiva primária, e da visão, na área visual primária. Ou seja, essa camada granular interna, ela é bem espessa no giro pós-central, na área auditiva primária e na área visual primária. Então, até agora, as camadas granulares são aferentes e as camadas piramidais são eferentes. E em seguida da camada granular interna, a gente tem qual camada? Alguém lembra? Depois da granular interna, alguém lembra? Isso, piramidal interna. Essa piramidal interna é eferente, assim como a piramidal externa, né? Só que ao invés de ela conectar uma área do córtex com a outra, ela mandar eferente é que sai de uma área para outra. Ela vai mandar fibras, são fibras eferentes, essa camada piramidal interna, células piramidais que são eferentes. Só que elas vão enviar a informação do córtex para baixo. É eferente, sai do córtex, da área motora primária, para baixo. Qual seria o trato? Alguém lembra o trato eferente? É o trato córtico-espinal, certo? Então, essa camada piramidal interna, ela emite informação da área motora primária para o trato córtico-espinal para contração lá da musculatura. Então, a piramidal externa é eferente porque sai de uma área do córtex
para outra, e a piramidal interna sai do córtex para as áreas subcorticais, né? Sai do córtex para áreas abaixo do córtex. E em seguida, a última camada, se alguém lembra? Depois da piramidal interna, isso, a camada multiforme. Na camada multiforme, nós temos dois tipos de célula. As células de Martinotti e as células fusiformes. A gente viu que as células piramidais são eferentes. E nessa camada multiforme, a gente tem células eferentes também. São as células fusiformes. Só que essas células fusiformes conectam um hemisfério com o outro. Por exemplo, vão conectar o hemisfério esquerdo com o direito. A célula de Martinotti, que também está nessa camada multiforme, são células integradoras, assim como as células horizontais de Cajal. Ou seja, elas são responsáveis por processar a informação, interpretar também. E onde é que a gente encontra bem espessa essa camada de células de fusiforme, ou seja, essa camada multiforme? As células fusiformes são células eferentes que vão conectar um hemisfério com o outro. Que região a gente teria essas células fusiformes? Alguém tem alguma ideia? São interhemisféricas. Ninguém? Tem alguém aí? Seria justamente nas comissuras. Lembra que as comissuras conectam um hemisfério com o outro? Quem é a maior comissura de todas? O telencéfalo. E do diencéfalo, contando. Seria o corpo caloso. Lembra que as comissuras conectam um hemisfério com o outro? O corpo caloso é uma comissura, só que é chamado de corpo caloso. Deu para entender? Então, essas células fusiformes estão predominantemente nas comissuras, seja ela o corpo caloso, comissura anterior, comissura posterior, certo? Então, essas células fusiformes são células que vão conectar um hemisfério com o outro. Por exemplo, o corpo caloso, comissura anterior e comissura posterior. Que as comissuras representam fibras horizontais transversais que conectam um hemisfério com o outro. Então, nessa camada multiforme, a gente tem essas células fusiformes que conectam um hemisfério com o outro, que são células eferentes, e a gente tem as células de Martinotti, que são células de processamento, células integradoras. Deu para entender essa parte? Está compatível com o que ele falou na sala? Então, só para recapitular, camada molecular, a mais externa, são células integradoras de processamento. Células, quais são as células? Alguém lembra? São as células horizontais de Cajal. Embaixo da camada molecular, a gente tem a camada granular externa, que tem as células granulares, que são células aferentes que recebem informação. Essa camada granular externa, ela é espessa no giro pós-central, né, que recebe a informação.
Só que essa camada granular externa recebe principalmente a formação reticular do tronco cefálico. São células granulares que são aferentes. Então, essa camada granular externa é aferente, recebe a informação. Depois da granular externa, a gente tem a piramidal externa, que tem as células piramidais, que são células eferentes. Só que a camada piramidal externa, essas células piramidais vão conectar uma área do córtex com a outra, de forma eferente. A informação do planejamento do movimento sai da área 6 e vai para a área 4 a partir dessa camada, dessas células piramidais, a camada piramidal externa. Em seguida, a gente tem a camada granular interna, né? Essa camada granular interna, ela tem as células granulares que são aferentes. Onde é que a gente vai ter essa camada espessa granular interna? No giro pós-central, na área auditiva primária, na área visual primária, em outras áreas primárias, sensoriais, sem contar com a área motora primária, que é motora. Mas as áreas sensoriais primárias, visão, audição, até o olfato, né, gustação, a gente tem sim essa camada pouco espessa. E principalmente no giro pós-central, que é onde vai chegar as informações da somestesia, o tato, a vibração, temperatura, a dor na pele. Essa é a camada granular interna. É aferente. E a quinta seria, alguém lembra? É a camada piramidal interna. Essa camada piramidal interna, como tem células piramidais, elas são eferentes, camada eferente. Só que ao invés de ela ser eferente de uma área do córtex com outra área do córtex do mesmo hemisfério, ela vai ser da área motora primária no córtex com estruturas abaixo do córtex. Quem representa é o trato córtico-espinal, via eferente. E por último, a gente tem a camada multiforme, que tem dois tipos de célula. Célula de Martinotti, são células integradoras de processamento, e as células fusiformes, que são células eferentes, só que elas vão conectar um hemisfério com o outro. Onde é que a gente tem essas células fusiformes? No corpo caloso e nas comissuras, anterior e posterior. É para entender até agora? Teve alguma coisa a mais que ele citou? Ele deve ter citado porque cada célula é chamada assim, né? A célula piramidal é chamada de célula piramidal porque o corpo celular do neurônio se assemelha a uma pirâmide, um triângulo, né? As células granulares, se eu não me engano, é porque elas contêm muitos grânulos e no microscópio você vê ela bem granulosa. As horizontais de Cajal, se eu não me engano, elas são horizontais, elas se assemelham a formato de cajado, se eu não me engano. As fusiformes são porque ela tem o formato fusiforme, né, em forma de fuso. A célula de Martinot eu não me recordo, porque ela é chamada de célula de Martinot, se ela tem alguma característica diferente, mas é isso. Então, a camada piramidal interna, ela é uma camada eferente, que ela vai ter células piramidais. Se tem células piramidais, as células piramidais vão emitir informação para fora, são eferentes. Aí a gente tem essa camada muito espessa na área motora primária, porque daí que vai sair o trato córtico-espinal. Essa camada piramidal interna tem as células piramidais, que são eferentes, ela emite a eferência do córtex para estruturas abaixo do córtex.
diferentemente da piramidal externa, que é referente essas células piramidais, só que ela manda informação de uma área do córtex para outra área do córtex. Na piramidal interna, não. A informação sai do córtex, da área motora primária, para estruturas abaixo do córtex. A piramidal externa é mesmo hemisfério, tá? Deu para entender? É, Martinot tem formato de J. Ele não cobra muito, não, essas características do formato de célula. Ele pergunta mais se são fibras de associação do mesmo hemisfério, dois hemisférios, ou se são fibras de projeção, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Até agora ele não cobrou muito camadas, não, pelo menos que eu me recordo das provas. Então vamos falar logo dessas fibras de associação. Fibras de associação vão conectar, vão associar uma área com outra. Por exemplo, as fibras do corpo caloso são fibras de associação interhemisférica ou intrahemisférica. Alguém sabe responder? Inter. Isso. São fibras de associação interhemisférica, porque é entre dois hemisférios. E a fibra que manda a informação do planejamento motor da área 6 para a área 4, para a área 4 executar, é intrahemisférica ou interhemisférica? Intrahemisférica, porque está dentro do mesmo hemisfério. A área de Wernicke, ela se conecta, em algumas ocasiões, com a área de Broca. Então, se ela se conecta, vamos dizer que seja a área de Wernicke do lado esquerdo e a área de Broca do lado esquerdo. São fibras de associação interhemisférica ou intrahemisférica? Intrahemisférica. É para as áreas de projeção. Essas áreas de projeção, o nome já diz, elas se projetam. Só que elas conectam o córtex com estruturas abaixo do córtex. Por exemplo, o tálamo. As fibras que saem do tálamo e vêm para o giro pós-central são fibras de associação ou fibras de projeção. São fibras de projeção. Elas se projetam de estruturas subcorticais para o córtex. As fibras da cápsula interna, lembram da cápsula interna? Que passa o trato córtico-espinal, também passa fibras que saem do tálamo. As fibras da cápsula interna são fibras de associação, fibra de projeção. São fibras de projeção. O trato córtico-espinal são fibras de projeção. Que essas fibras vão sair do córtex para estruturas abaixo. Deu para entender até agora?
A área de Wernicke, a gente tem uma área de Wernicke do lado direito também, só que ela não é chamada de área de Wernicke, e ela é menor, e tem uma função diferente. Mas a área de Wernicke do lado direito se conecta com a área de Wernicke do lado esquerdo, que tem uma função maior na linguagem, e é uma área maior, são fibras de associação intrahemisférica ou interhemisférica? É, fibra de associação interhemisférica, que sai de um hemisfério para o outro. Essas fibras de projeção, elas se projetam para o córtex. É a conexão de estruturas subcorticais com estruturas corticais. Um exemplo dessa fibra de projeção é a cápsula interna, certo? Porque são fibras que chegam no córtex de estruturas abaixo, e são fibras que saem do córtex para estruturas abaixo. A cápsula interna é um exemplo de fibra de projeção. Ele cobra isso, essas fibras. Cobra tanto camada, não. Aí pode perguntar também se as células piramidais são aferentes ou eferentes. As células piramidais são aferentes ou eferentes? Alguém sabe dizer? São fibras eferentes, porque elas emitem informação. Elas emitem de uma área e outra área que vai receber. Quem recebe essa informação na área que foi destinada são fibras, no caso são células piramidais ou granulares. Quem vai receber são células granulares. O que elas vão receber são aferentes, certo? Então agora a gente vai falar das áreas primárias. Cada sentido tem uma área primária, uma área sensorial primária. A visão tem uma área primária, a audição tem uma área primária, a gustação tem uma área primária, o olfato tem uma área primária, a área 34. Deixa eu tentar achar da gustação, que é a área 43. Aqui, a gustação tem uma área primária, a somestesia tem uma área primária. Somestesia engloba sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, vibração, propriocepção, certo? Qual é a função da área primária, sensorial, no caso? Alguém sabe? Repetir o final das fibras. Que parte? No caso, as células piramidais são eferentes e as células granulares
são aferentes. No caso, toda camada granular, seja ela externa ou interna, tem células granulares. E essa camada é aferente, ou seja, recebe informação. Essas células recebem informação. Toda camada piramidal, seja ela externa ou interna, tem células piramidais. E essas células mandam informação. São eferentes, células piramidais. E a célula fusiforme é um tipo de célula eferente. Ela vai conectar um hemisfério com o outro através das comissuras, corpo caloso, comissura anterior, comissura posterior. Deu para entender ou ficou confuso? Então, as fibras de projeção são fibras que conectam estruturas subcorticais, ou seja, abaixo do córtex, com estruturas no córtex e vice-versa. Um exemplo disso é a cápsula interna, as fibras da cápsula interna. Deu para entender? O que vai diferenciar a função de cada giro é a espessura dessas camadas. Por exemplo, a camada piramidal na área 4 é mais espessa do que a camada piramidal na área 1, 2 e 3, que é o giro pós-central. A camada granular é mais espessa nessa área do que na área motora primária, que é o giro pré-central, porque essa área aqui recebe informação. A função dela é receber informação, mas não quer dizer que ela não tenha fibras eferentes, só que a camada é menor de fibras eferentes. Deu para entender agora? Então, cada sentido do ser humano, ele tem uma área primária. Qual é a função da área primária? Alguém lembra? A área sensorial, tirando a motora. Mas dos sentidos mesmo. Alguém lembra a função? A função de cada área sensorial primária é sentir. Por exemplo, quando a informação que antes era onda sonora chega na área auditiva primária, como potencial de ação, você vai ouvir. Você vai ouvir alguma coisa. Você só não vai entender, mas você vai ouvir. Quando a informação chega na área somaestésica primária, que é o giro pós-central, você vai sentir alguma coisa. Algum tato, alguma temperatura na sua pele, alguma dor. Só não vai conseguir interpretar ainda. Então, a função de cada área sensorial primária é sentir a sensação. Ele explicou isso. Para cada área sensorial primária, a gente tem uma área sensorial secundária. Ó, o que está em vermelho aqui são áreas primárias. Giro pré-central, giro pós-central, área motora primária, área somaestésica primária, área auditiva primária, área visual primária. Tá dando para ver a bolinha azul?
movimentando. Então, em vermelho são áreas primárias. Para cada sentido, a gente tem uma área primária. Então, a visão, a gente tem uma área visual primária, a audição, a gente tem uma área auditiva primária. Olfato, né, aqui ainda é a área visual. Gustação, bem pequenininho aqui, área 43. Só que a área motora primária a gente só tem uma, mas para cada sensação, cada sentido, a gente tem uma área sensorial primária. E cada área primária tem uma área secundária que fica ao redor dela. Por exemplo, a área motora primária, a gente tem a área motora secundária aqui, ó, que fica ao redor da primária. Na área somaestésica primária, em vermelho aqui, a gente tem a área somaestésica secundária, que fica ao redor dela. Para a área auditiva primária, a gente tem a área auditiva secundária, que fica ao redor dela. E assim sucessivamente. Eu só não vi especificando área olfatória secundária nem área gustativa secundária. Eu não vi no livro especificando. Ele chegou a falar que tem área olfatória secundária e área gustativa secundária. Ah, vocês não tiveram, não, né? Todo mundo aqui é da turma B, turma A, no caso. Vocês são de que turma? Sou da B. Quem foi que falou? Tainá. Ah, já teve área secundária? Ou vocês querem parar em área primária mesmo? Já que não tiveram? Tanto faz, se você quiser adiantar, pode ser. Que as meninas acharam melhor. Oi? Vamos terminar só essa parte. Então, para cada área primária, a gente tem uma área secundária. Tá dando para ouvir o que eu estou falando? Assim, Cada área primária tem uma área secundária que envolve ela. Então, vamos dizer que a gente tenha uma, duas, três, quatro, cinco, seis áreas primárias. A gente vai ter seis áreas secundárias. Não é isso? A gente tem área motora primária uma, área somaestésica primária 2, área gustativa primária 3, área auditiva primária 4, área visual primária 5, área olfatória primária 6. No caso, seria para a gente ter seis áreas secundárias.
Só que eu não vi em lugar nenhum área olfatória secundária, nem área gustativa secundária. Então a gente fica com 4 áreas mesmo, secundárias. No slide ele colocou 5 áreas secundárias. Foi? Visual, auditiva, sonestésica, olfativa e gustativa. Sensoriais. E 2 áreas motoras secundárias. Então tem, né? Área gustativa secundária e a olfatória secundária. Isso, o Euclides colocou no slide. Foi? Então vamos considerar que a gente tem a área gustativa secundária e a área olfatória secundária. E que sejam bem pequenas. Então, para cada área primária, a gente vai ter uma área secundária. A área auditiva secundária é aqui, ó, ao redor da primária, que é a área 22. E a área de Wernicke fica aqui no final da área auditiva secundária. A área de Wernicke vai ajudar a área auditiva secundária. Qual é a função das áreas sensoriais secundárias, sem contar com a motora secundária? Alguém lembra? Alguém tem alguma noção? Já que ninguém viu ainda. Auxiliar as primárias. A função das áreas sensoriais secundárias é interpretar o que a área sensorial primária sentiu. É o processamento e vai armazenar a informação. Então, por exemplo, a função da área sonestésica secundária é interpretar o que você sentiu na área sonestésica primária. Interpretar, por exemplo, toda vez que você leva uma pisa de chinelo, você sente na área sonestésica primária, e com o passar do tempo, você vai sentindo, a área sonestésica secundária armazena essa informação sensorial da pisa. Então você já está acostumado com essa pisa porque a área sonestésica secundária armazena. As áreas sensoriais secundárias também armazenam a informação sensorial. Por exemplo, a área visual secundária, que é aqui, ó, ela é bem grande. Além dela interpretar o que chegou na área visual primária, ela armazena o que foi visto. Tanto é que se a gente tiver uma lesão no giro fusiforme, que é o giro occipitotemporal lateral, e a gente tem prosopagnosia. A gente não reconhece mais, porque a função da área visual secundária é interpretar o que foi visto e armazenar. Então, de tanto a gente ver o rosto das pessoas, a gente acaba armazenando a informação visual, principalmente nas áreas visuais secundárias. E a região de reconhecimento e armazenamento do que a gente vê os rostos das pessoas é naquele giro occipitotemporal lateral, que faz parte da área visual secundária, certo? Então, uma lesão lá, a gente tem prosopagnosia, que é aquela região responsável por armazenar a informação visual da face das pessoas. Deu para entender? Sim. Outra coisa que ele gosta de cobrar é que as áreas primárias, seja ela motora primária ou sensorial primária, e as secundárias, sejam elas motoras secundárias, sensoriais secundárias, são unimodais. Já ouviram falar? Ou seja, as áreas primárias e as secundárias são unimodais. Ele chegou a citar
Alguém lembra? Citou, né? O que é unimodal? É ser só uma modalidade de quê? De sentido. Por exemplo, a área visual primária só está relacionada com o sentido da visão, só está relacionada com uma modalidade. E a área visual secundária só está relacionada com a modalidade da visão. Então, as áreas primárias e secundárias são unimodais. A área auditiva primária está relacionada com a modalidade da audição e a auditiva secundária com a modalidade da audição. Ela não interpreta visão, só audição. Por isso que são unimodais. A área motora primária é só movimento, não é visão. Então, ela é unimodal. A área motora secundária planeja o movimento, não planeja a visão. Então, ela é unimodal. A área motora secundária planeja o movimento, manda para a primária manda a informação para executar. Certo? Então, em vermelhinho, a gente tem áreas primárias, em amarelo, áreas secundárias, seja ela motora secundária ou sensoriais secundárias. E em azul, aqui, a gente tem as áreas de associação terciárias. A gente tem as áreas de associação secundárias, são as em amarelo, que são unimodais, e tem as áreas de associação terciárias, certo? Que são multimodais, certo? As secundárias e as primárias são unimodais. Tá dando para entender? E Sim. as terciárias são multimodais. Alguém tem alguma noção? Porque ela é multimodal? Porque lembra do que eu disse, que a área visual primária só mexe com a visão, a auditiva primária só com a audição, a visual secundária só com visão, e são unimodais por causa disso. As multimodais, que são as terciárias, elas recebem informação de vários sentidos. Pode receber informação da visão, pode receber informação da audição, da somestesia, do planejamento motor, certo? E a gente tem três áreas terciárias que só existem nos humanos. É por isso que nos distinguem dos animais, como seres superiores. A gente tem a área terciária pré-frontal, que corresponde à área 8, 9, 10 e 11 de Brodmann. Lembra do córtex pré-frontal? Pronto, é ele. A área de associação terciária pré-frontal. Em azul aqui. A gente tem a área POT, que é a área terciária parieto-occipitotemporal. Ela recebe esse nome porque ela está no meio desses três lobos. Está no meio do lobo parietal, está no meio do lobo temporal aqui e está no meio do lobo occipital. Ela está no ponto de interseção entre esses três lobos. Por isso que recebe o nome de parieto-occipitotemporal, em azul aqui. E ela corresponde à área 40 e à 39 de Brodmann. Alguém está percebendo alguma coisa nessa área POT, parieto-occipitotemporal? Porque ela corresponde, ó, lembra do giro supramarginal? Ela corresponde justamente ao giro supramarginal
e o giro angular. São duas áreas terciárias. A área POT corresponde a esses dois giros, supramarginal e o angular, certo? Certo. Então, a gente tem a área pré-frontal, que é terciária, a área POT, que é terciária, e a gente tem a terceira área, que é a área terciária límbica. Aqui ainda é a frontal, viu? A área terciária pré-frontal. A terciária límbica, ela corresponde ao giro do cíngulo, pegando o giro paripocampal e o giro uncus, aqui, essa região também, certo? E ó, esse contorno aqui, pegando o lobo límbico, área terciária límbica, certo? Se eu não me engano, aqui também é uma parte da terciária límbica. O giro do cíngulo, paripocampal, giro uncus, essa região aqui também, certo? Então são essas três áreas. A área terciária pré-frontal, a POT e a límbica, pegando essa região aqui também. A área pré-frontal, ela tem algumas funções. Está relacionada com as funções executivas superiores, que no caso seria planejamento, a flexibilidade mental, né? A impulsividade, a empatia, também está relacionado com a memória operacional, a atenção, né? A censura. Então, indivíduos com problema aqui, na área pré-frontal, eles não conseguem se concentrar direito, né? Eles ficam impossíveis, no caso, impulsivos e impossíveis, né? Ficam descontrolados. Eles não têm censura, eles são desinibidos. Vocês já viram aqueles velhinhos que falam muitas coisas obscenas, né? O pessoal até brinca nos filmes, representa velhinho falando coisa obscena. É porque eles têm atrofia aqui na área pré-frontal. Eles ficam desinibidos. Eles não têm inibição social do que é certo e do que é errado, né? Se tornam menos empáticos, pessoas com lesão aqui, não conseguem ter flexibilidade mental. O que é flexibilidade mental? É, por exemplo, eu estar debatendo com alguém e eu tenho meus conceitos, né, que eu acredito, e no debate a outra pessoa fala afirmações que vão de encontro ao que eu acredito, mas que têm um embasamento. Aí eu, como eu tenho flexibilidade, uma pessoa que tem flexibilidade mental, ela fala, não, realmente não está de acordo com o que eu acredito, mas é verdade, porque tem embasamento, você está falando com embasamento. Já a pessoa que não tem flexibilidade mental, ela não vai estar nem aí se tem comprovação, se tem embasamento, só pelo fato de ser contrário ao que ela acredita, ela vai negar, ela não vai querer conversa. A flexibilidade mental está relacionada com a área pré-frontal. A empatia também, a atenção, né? Pessoas com TDAH, tem uma teoria que diz que ela tem problema na área pré-frontal, uma desregulação da área pré-frontal. Então, essas são as funções básicas, né? E superiores da área pré-frontal. Deu para entender?
Assim. Vou falar por último da área POT. Vamos logo para a área terciária límbica, né? A área terciária límbica envolve o giro do símbolo, essa região descendo aqui, para hipocampal, giro uncus. Então, como a gente sabe, o termo límbico significa em forma de borda, né? Então, a área terciária límbica, ela é multimodal, todas as áreas terciárias são multimodais, porque elas recebem informação das áreas visuais secundárias, auditivas secundárias, somestésicas secundárias. E a área terciária límbica se relaciona com o próprio sistema límbico, né? Que é responsável pelas emoções. A gente tem as emoções, o medo, a raiva, o nojo, ansiedade também. Medo, raiva, nojo, ansiedade. Todas elas estão relacionadas com a área terciária límbica, que é responsável por tornar nossas emoções conscientes. Basicamente, de uma forma simples, seria essa a função dela. Deu para entender? Essa aqui ainda é a área pré-frontal, viu? O giro do símbolo em diante, essa borda azul aqui, desde o giro do símbolo, é a área de associação límbica terciária, né? Então, está responsável por gerar as emoções e torná-las conscientes. Outra coisa, vou dar um exemplo da área pré-frontal. A área pré-frontal, como ela é multimodal, e uma das funções dela é a memória operacional. O que seria essa memória operacional? Que também é chamada de memória de trabalho. Essa memória de trabalho, ela consiste basicamente em você recrutar informações de outras partes do córtex para fazer uma determinada ação, né? Determinado movimento. Por exemplo, você está pintando. Você vai exigir da sua memória operacional que ela recrute informações da área visual secundária, por exemplo, para lembrar como era o padrão visual do desenho que você quer pintar. Recruta também da área somestésica para lembrar do tato, do movimento do pincel. Também da área motora secundária para ver qual vai ser o planejamento motor da área auditiva secundária, para ver se você tem alguma informação armazenada de som que possa ajudar você a pintar. Então, na memória operacional, e quem é responsável por ela é a área pré-frontal, e como ela é multimodal, ela recruta informação da área visual secundária, auditiva secundária, sonestésica secundária, porque é nas áreas secundárias sensoriais que estão armazenadas informações dos sentidos, que já foram interpretadas, né? Agora a gente vai para a área POT, terciária. Essa aqui. Essa área POT, que corresponde ao giro supramarginal e o giro angular, ela é uma das mais importantes no ser humano, porque ela tem uma grande função na linguagem, certo? E ela é importante, essa área POT, por três coisas. Por formar o conceito, que seria essa formação do conceito? Quando alguém fala para você que por exemplo, o prédio é bonito, a onda sonora chega no seu ouvido
Você ouve na área auditiva primária, mas não consegue formar, né, os sons encadeados para entender. A área auditiva secundária processa e armazena. A área de Wernicke transforma esse som que você ouviu em som linguístico. De novo, a área auditiva primária recebe o som, você ouve, mas não entende nada ainda. Isso em milésimo de segundo. A área auditiva secundária processa, armazena e com a ajuda da área de Wernicke consegue interpretar o que foi dito, por exemplo. Você consegue entender letra por letra, casa bonita, o prédio bonito. A área de Wernicke vai transformar em sinal linguístico e vai mandar para a área POT. É lá que você vai compreender a linguagem como um todo, por exemplo. A gente sabe que prédio é uma estrutura vertical grande, possui andares, é onde as pessoas moram, né? E a palavra bonita é aquilo que é agradável aos olhos, né? Então, a área POT corresponde ao giro supramarginal. Nesse exemplo que eu estou dando, quem vai estar ativo é o giro supramarginal. A área POT vai juntar esses dois conceitos e você vai perceber, antes o que você tinha como prédio bonito vai ser formado aqui como um conceito só. Prédio bonito significa que é uma estrutura vertical grande, onde as pessoas moram e que é agradável aos olhos. Ou seja, você uniu dois conceitos. Você conseguiu compreender a linguagem como um todo. Deu para entender? Deu sim. No caso do giro angular, que também faz parte da área POT, quando a gente vê algum, por exemplo, você está lendo um livro, o raio luminoso chega pelo nervo óptico, né? A informação vem para a área visual primária, você enxerga, mas não entende. A área visual secundária processa e armazena, interpreta um pouco, só que essa informação também vai para a área de Wernicke. A área de Wernicke transforma em sinal linguístico e manda para o giro angular. Você, por exemplo, que você leu. Você leu que a mortalidade de AVE no mundo é alta. Você enxergou, né? Você sabe que tem letras ali, porque chegou na área visual primária. Você não interpretou ainda. Imediatamente depois, a área visual secundária ajuda a encadear as letras. Você viu o que foi escrito, processou, armazenou, mandou para a área de Wernicke. A área de Wernicke transformou em sinal linguístico e foi para o giro angular. No giro angular, vai ocorrer a mesma coisa que a supramarginal. Você vai formar os conceitos. AVE, você começa a lembrar que não, AVE é acidente vascular encefálico, pode ser isquêmico hemorrágico. Caso AVE, a mortalidade de AVE no mundo é alta. Mortalidade, você sabe o que é. AVE, você formou o conceito já. E o mundo, você sabe que é na população mundial como um todo, as pessoas. Você conseguiu juntar os conceitos, compreender a linguagem aqui. No caso, o que estava escrito aqui é o entendimento da fala, o supramarginal, no angular é o entendimento da escrita. Essa é uma das principais funções da área POT, formar o conceito. Deu para entender? Deu sim.
Tá ficando confuso? Não, ficou não. A gente não chegou a falar disso não, né? Então, as três principais funções da área POT é formar o conceito. Lembra? Quando chega aqui a informação, o prédio é bonito, você começa a captar informações, a lembrar o prédio, não, é uma estrutura vertical, e as pessoas moram, e bonito é aquilo que é agradável aos olhos. Isso é formar o conceito. A segunda função é a compreensão da linguagem. Você conseguiu compreender, associar que o prédio, que é aquela estrutura vertical que as pessoas moram, é bonito. Ou seja, essa estrutura vertical que as pessoas moram é agradável aos olhos. Compreendeu a linguagem, segunda função. E a terceira função é gerar o pensamento, certo? Por exemplo, eu Beleza. quero falar casa. Pensamento, o princípio da informação vai ser formado aqui, vai para a área de brocar. A área de brocar, como faz parte da área motora secundária, planeja o movimento da fala, manda para a área motora primária e você fala a casa. Então, a terceira função é gerar o pensamento. O pensamento de quê? Da fala. E a quarta, a última função, é gerar a autoconsciência. Se eu penso, logo eu existo, né? Então, gerar o pensamento e, por último, a autoconsciência. Que o pensamento é uma fala silenciosa. Você está falando dentro do seu cérebro. Deu para entender? Deu sim. Foi Então, a o gente, último slide do professor. É, área terciária, Pareto, hospital temporal, que é, no caso, aqui eu tenho. ele, ele também passa muito tempo falando de memória RAM, né? Comparando com computador, essas coisas. Ele dá aquela enrolada, né? Ele compara o cérebro com a memória RAM do computador. Começa a falar, aí depois é que ele fala dessas áreas. Então, elas são multimodais. Por quê? Porque elas recrutam informações das áreas sensoriais secundárias, certo? As áreas terciárias são multimodais. No hemisfério esquerdo, que na maioria das pessoas é o hemisfério dominante, é hemisfério dominante porque as áreas da linguagem no hemisfério esquerdo, em 95% da população, são maiores. Então, a gente tem três principais áreas da linguagem. Tem a linguagem falada, que é a área de Broca, a interpretação, que corresponde à área de Wernicke, e a área POT. Então, interpretação, área de Wernicke, área POT, e expressão da linguagem, área de Broca, certo? Certo. Quando a gente tem uma lesão numa área secundária, a gente está vendo que as áreas secundárias sensoriais têm a função de armazenar também informação sensorial, né? Então, quando a gente tem uma lesão nas áreas sensoriais secundárias, a gente tem uma coisa chamada agnosia, que é a incapacidade de reconhecer. A gente está vendo prosopagnosia, é a incapacidade de reconhecer os rostos. E uma lesão na área somaestésica secundária
a gente tem uma coisa chamada agnosia tátil. Ou seja, a gente fica incapaz de reconhecer um objeto com tato. Agnosia tátil. Lesões nas áreas secundárias, com exceção da motora secundária, causa agnosia, de acordo com a modalidade da área, né? Se for visual, está relacionado com alguma agnosia visual. Por exemplo, a prosopagnosia, com o reconhecimento dos rostos. A agnosia tátil, incapacidade de reconhecer um objeto só com tato. E uma lesão na área motora secundária causa apraxia, é a incapacidade de realizar movimentos gestuais, né? Ou seja, o planejamento do ato fica prejudicado. Porque quem planeja o movimento não é a área motora secundária. Então, se o planejamento já sai errado, a execução vai ser errada. Você vai pegar alguma coisa, cai, você vai montar uma peça, se embanana todinho, desmonta tudo sem querer. É o famoso desastrado, né? No caso, seria uma apraxia. Deu para entender? Sim. E as afasias são alterações da linguagem. Por exemplo, a área de Broca, que é a parte... Que parte é essa mesmo? Alguém lembra? É a parte triangular do giro frontal inferior. A gente sabe que é aqui, que ela é uma extensão da área motora secundária. Só que ela planeja o movimento da fala, mas ela faz parte da área motora secundária. Então, a lesão aqui, vamos dizer, num acidente vascular encefálico, que pegou a artéria cerebral média, que ela também irriga essa região, você tem a afasia motora, a afasia de Broca, é a incapacidade de se expressar. Pegando a área de Wernicke ou a área POT, a gente tem a afasia sensitiva, também chamada de afasia de Wernicke. Você é incapaz de compreender o que está sendo dito. Também tem uma afasia de condução. Essa afasia de condução pega um feixe de fibra que liga a área de Wernicke com a área de Broca. Por que a gente tem esse feixe de fibra? Esse feixe de fibra que conecta a área de Wernicke com a área de Broca é chamado de fascículo arqueado. Esse fascículo arqueado, ele é ativado quando a gente repete uma palavra que está sendo dita por alguém, mesmo sem a gente entender. Então, a pessoa está falando uma palavra que você não entende, você fica repetindo. A informação chega na área motora, na área auditiva primária, vai para a área auditiva secundária, a área de Wernicke interpreta um pouco e manda para a área, não interpreta ainda totalmente, interpreta parcialmente, porque você não está entendendo o que é a palavra, não consegue compreender. A área de Wernicke manda para a área de Broca, planeja e você fala. A pessoa repete e você, a pessoa quando fala, você continua repetindo o que ela está falando, mesmo sem entender. Essa conexão é feita pelo fascículo arqueado. Aí uma lesão nesse fascículo arqueado causa uma afasia chamada de afasia de condução. Você é capaz de falar, é capaz de interpretar, porque a área de Wernicke não foi lesionada, é capaz de falar porque a área motora da fala não foi lesionada, mas não consegue repetir, porque o fascículo que ligava a área de Wernicke com a área de Broca foi lesionado. A gente chama de afasia de condução.
Deu para entender? Sim. Essas afasias sensitiva e motora também é chamada de afasia transcortical motora e afasia transcortical sensitiva, se pegar área de Wernicke ou área POT. E a afasia transcortical motora, se pegar a área de Broca, que é a área 44 de Brodmann. E a gente sabe que o hemisfério esquerdo tem uma grande importância na linguagem, porque essas áreas da linguagem, POT, que é terciária, Wernicke, que é secundária, Broca, que é secundária também, são maiores no lado esquerdo, que é o hemisfério dominante. Nós temos essas áreas também no hemisfério direito, só que essas áreas são menores e não recebem esses nomes. E elas são responsáveis por outros aspectos da linguagem. Que outros aspectos seriam esses, por exemplo, que a gente chama de prosódia? Essa prosódia, ela consiste basicamente na entonação da linguagem, ou seja, você falar com ironia, você entender piadas, trocadilhos. Quem é responsável por isso é o hemisfério do lado direito. O hemisfério do lado direito, ele é atrasado em comparação com o hemisfério esquerdo. É como se o hemisfério direito fosse uma criancinha, né? O Euclides vai falar que é como se a gente tivesse uma criança besta no hemisfério direito. E a gente é mais maduro no hemisfério esquerdo. Deu para entender essa parte? Sim. As mulheres, elas têm as áreas da linguagem maiores do que as dos homens. Elas usam mais as áreas da linguagem, porque elas usam as áreas da linguagem do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito. As áreas da linguagem nos homens parece que são menos desenvolvidas. Os homens usam menos as áreas da linguagem. Por isso que as mulheres têm necessidade de falar mais, de se expressar mais. Elas têm uma dicção melhor da fala, por conta que elas usam mais as áreas da linguagem. Já os homens, eles não demonstram tanto afeto, né, pela fala. Eles demonstram por meio de atos, gestos. Já a mulher, por ter as áreas da linguagem mais utilizadas, elas demonstram afeto falando, né, se expressando. Já os homens são difíceis de se expressar pela fala. E pode ter exceções, né? Não quer dizer que, pelo fato de ser homem, ele não se expresse de forma adequada, não se expresse muito. Pode ter mulheres que se expressam menos que homens e homens que se expressam mais que mulheres, que falam mais. Tem as exceções. Deu para entender essa parte? Sim.
Então, se eu lesionar as áreas da linguagem, que tipo de distúrbio eu tenho? Alguém lembra? Apraxia? As áreas da linguagem. Broca, Wernicke, POT, são as afasias. Fasia significa linguagem. A significa negação. Ou seja, a afasia é a ausência de linguagem. Seja ela motora de se expressão, seja ela sensitiva de interpretar. Então, lesão na área de Broca, que é uma área secundária, motora, que é a área 44, lesão nela causa afasia motora. O indivíduo tem dificuldade de se expressar. Ele não consegue falar, se expressar. Ele fica fala, né? A gente vê no caso de AVE, lesão na área de Wernicke, na área POT, a gente tem afasia sensitiva, ou afasia de Wernicke. Já a lesão na área motora secundária, a gente tem a apraxia, que é a incapacidade de planejar o movimento. E a gente fica desastrado, né? Se o movimento, o planejamento já é errado, a execução vai ser errada. E lesão nas áreas sensoriais secundárias causa agnosia. Como exemplo, a prosopagnosia, agnosia tátil. Deu para entender essa parte? Sim. Quando a gente tem uma lesão na parte posterior do lobo parietal do hemisfério direito, a gente tem uma coisa que é chamada de síndrome da negligência. É quando o indivíduo ele vai desenhar alguma coisa e ele só desenha o lado direito do objeto, da pessoa que ele está desenhando. E ele também, na hora de se vestir, e colocar um sapato, colocar uma luva, ele só coloca do lado direito, porque o lado parietal posterior direito foi lesionado. A gente chama de síndrome da negligência. Deu para entender essa parte? A gente também pode ter outro tipo de agnosia visual, que é a acromatopsia, que é a incapacidade de distinguir, de identificar as cores, né? A pessoa vê tudo preto e branco, porque tem uma região da área visual secundária que armazena as cores da visão, né? Então, a lesão aí causa esse tipo de agnosia, que é chamada de acromatopsia, que é diferente do daltonismo. O daltonismo é problema na retina. Então, só para recapitular o que eu falei, aquela questão da área somaestésica secundária do lado direito, se for lesionada, o indivíduo vai ter uma coisa chamada síndrome da negligência, né?
que ele só considera um lado do corpo, o outro ele nega. Essa região do lado direito, essa área somaestésica secundária do lado direito tem uma função diferente da do lado esquerdo. A do lado direito, ela forma uma imagem corporal, né? Ela é responsável pela formar a imagem do corpo, a percepção que a gente tem do nosso corpo. Então, a lesão nela pode causar distúrbio, esse tipo de distúrbio, como eu falei, síndrome da negligência, onde ele vai só considerar um lado do corpo. Tanto desenhando, ele só desenha um lado do desenho. Se vestindo, ele só coloca um sapato do lado direito do pé. Porque quem comanda o lado esquerdo é o lado direito do cérebro. Quem comanda o lado esquerdo é o lado direito. Se a gente tem uma lesão no lado direito, área somaestésica secundária, a gente vai ter um distúrbio de percepção no nosso lado esquerdo do corpo. Porque essa área cria um mapa de percepção corporal. Essa área somaestésica secundária, essa aqui, só que do lado direito, hemisfério direito. Então, quando o paciente tem essa síndrome da negligência, se você pedir para ele colocar as duas meias, ele só vai colocar do lado direito. Se for lesão nessa área, somaestésica secundária do lado direito. Ele acaba não sentindo o lado esquerdo do corpo. Ele não reconhece o lado esquerdo. A gente chama de síndrome da negligência. Deu para entender essa parte? Sim. Então, a área terciária, a gente só tem três: pré-frontal, parieto occipitotemporal, que corresponde ao giro supramarginal, e o angular. Supramarginal, entendimento da fala; angular, entendimento da escrita. O giro supramarginal, ele está no final do sulco lateral, e o angular está no final do sulco temporal superior. Então, área pré-frontal, terciária, parieto occipitotemporal, POT, e área terciária límbica. São três áreas terciárias que só existem nos seres humanos. Ficou alguma dúvida nessa parte até agora? Hum. Para ver se deu para entender mesmo. O corpo caloso aqui, que está representado por essas fibras vermelhas, são fibras de associação interhemisférica ou intrahemisférica? Então, Interhemisférica, que conecta um hemisfério com o outro. E as fibras da cápsula interna? Qual é a caracterização delas? o mesmo hemisfério, né? Não, da cápsula interna são fibras de projeção. Aqui são fibras de associação intrahemisférica. Lembra daquele fascículo arqueado, que também é chamado de fascículo longitudinal superior? Conecta um hemisfério com o mesmo hemisfério, uma parte do mesmo hemisfério com a outra do mesmo hemisfério. São fibras de associação intrahemisférica. Aqui sim. Esse daqui também, esse fascículo. E a comissura anterior? É de associação, de projeção, é o quê? Alguém lembra?
Isso, de associação. Mas que tipo de associação? Intra ou inter? Interhemisférica. Toda comissura tem fibra de associação interhemisférica. Vocês vão ver mais para frente quando ele falar de circuito da motivação, que a área motora secundária é dividida em duas: a área pré-motora e a área motora suplementar. Então, a área motora secundária é dividida em área pré-motora e motora suplementar. Que no fim as duas têm a função de planejar o movimento, ou seja, quais músculos vão contrair, a frequência e a intensidade da contração. Planeja, faz o plano, manda para a motora primária manda a informação para o trato córtico-espinal que vai para os músculos, né? O mais importante de saber foi isso que a gente falou até agora. Sempre ele cobra, né? Então, as áreas secundárias e primárias são unimodais e as terciárias são multimodais, porque elas recrutam informação sensorial de várias áreas secundárias, certo? Deu para entender até agora? Todo mundo dormiu? Deu sim para entender. Então, quem executa o movimento é a área motora primária. Quem planeja é a motora secundária. Quem executa é a motora primária. Quem planeja é a secundária. E armazena não é a secundária também? Ou não? Isso. As secundárias têm a função de interpretar também e processar e armazenar. As sensoriais secundárias armazenam, processam e a motora secundária planeja o movimento e armazena. Armazena aquele plano motor para a gente sempre ter uma memória motora. Lembra da memória motora? De tanta gente fazer um movimento, a gente acaba. Diz que a gente usa até uma frase que ficou automático, né? Fica automático porque de tanto planejar, a área motora secundária acaba armazenando aquele plano, né? Deu para entender? Deu sim. Eu acho que até agora seria isso, né? É que vocês não viram tudo, para não ficar mais confuso. Fazer uma pergunta. A área motora secundária direita faz conexão com a área motora secundária esquerda por que tipo de fibra de associação? Intra ou inter? Inter. Isso aí, interhemisférica.
E as memórias sensoriais são armazenadas nas áreas terciárias ou secundárias? Secundária, né? Oi? Secundária? Isso. As áreas secundárias trabalham com mais de uma modalidade sensorial, falsa ou verdadeira? Falso. Unimodal. E quem trabalha com mais são quem? Terciárias. Muito modernas. São multimodais. Então é falso, né? Pronto, hoje seria isso, né? Se deu para entender. É ótimo, obrigado. É sim, tá entendendo e realizar. Oi? Tô conseguindo entender, não. Deu para entender, sim. Foi Certo. ótimo. Obrigado. Boa noite, então. Vou encerrar, viu? Tá, já, boa noite.